Oi, quarta-feira, estamos chegando aqui para mais uma live. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje uma live especial, uma conversa muito boa sobre desafios na carreira, desafios que em especial a maternidade traz no caso das mulheres, né? E a nossa convidada já está aqui, a Mabel já chegou. Vamos entrar aqui com o convite. O pessoal da arquitetura e engenharia aqui também, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Oi, Mabile. Boa noite. Tudo Bem? bem? Tudo. A Carol chegou aqui também. Oi, Carol. Menina, eu ensaiei muito para vestir rosa, mas eu achei que ele estava pondo um rosa clarinho, não ficou bom. Mas ia combinar com a sua tela perfeitamente. Ai, deixa eu Tudo bem colocar com só um você? pouco de ouvido para melhorar aqui um pouco. Ok. Vou dando um oi aqui para a Carol, para a Clau, que está chegando. Seja bem-vinda, Clau. Vamos ter um bate-papo muito gostoso aqui. Você vai gostar, Clau, a respeito de propósito, de fazer trabalho com amor. A Clau é uma pessoa que trabalha com amor. Tereza, seja bem-vinda. Eu e a Mabel marcamos essa conversa já tem algumas semanas que a gente vem aí se programando, né? A data ficou agendada e a gente foi conversando sobre ideias. E eu preciso contar para você como que eu conheço a Mabel, como que a Mabel entrou na minha vida. A gente se conhece há Nossa, faz bastante tempo, hein? tempo. Sim, Eu estava fazendo cálculo hoje de quanto faz. sim, é 2002 nas minhas contas. Que foi o ano que eu vim para o Bauru, o ano que eu entrei nos Correios, né? E que eu comecei a fazer a faculdade também, de administração. E a Mabile era a moça bonita que tinha um cabelo cacheado gigante na cintura. E ela ia fazer aula de matemática na minha sala. Se eu não me engano, era nas segundas-feiras, né? E ela entrava divando, muda, quietinha, não falava com ninguém. Sentava lá, assistia a aula e ia embora. Então eu só via, né, o movimento dela chegar e dela sair. E aí, um pouquinho mais adiante, ainda dentro do curso de administração, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, né, nos Correios. E foi uma época maravilhosa, porque daí eu descobri, né, todo o potencial que a moça do cabelo bonito tinha e que a gente acabou que não se conheceu na sala de aula, né? Mas desde lá que eu presto atenção, viu? Olha, só eu nem sabia disso, tô sabendo hoje, 18 anos depois. Tá vendo? É, surpresas que a noite traz. E acho muito bacana, a Mabu tem um monte de histórias bacanas para compartilhar. Uma que eu não resisto de contar é que ela estudava na mesma faculdade que o marido e trabalhava no mesmo prédio. Mas eles se conheceram pela internet. Olha que coisa incrível. Olha que coisa vanguardista, né? Há Foi 18 anos para atrás. isso, para a época foi assim incrível. Daí engataram o namoro, estão juntos, casados. Eu tive a oportunidade de estar no casamento, foi lindo, maravilhoso. Né? E a gente é amiga realmente, né? Ela frequenta a minha casa, foi no meu casamento, né? Visita meu filho, vamos em aniversário quando a gente consegue. Agora moramos em cidades distantes, né? Então a amizade fica mais aqui, mas ainda bem que tem, né? Essas oportunidades aqui para a gente compartilhar. Então eu tenho um pouco de propriedade, né, para falar aí a respeito dos insights que a forma como a Mabel conduziu a carreira dela despertam em mim, né, enquanto profissional que acompanha aí o desenvolvimento humano, e as pessoas me procuram bastante, inclusive pela questão da carreira mesmo, né, dessa crise de o que eu faço agora, não estou feliz, quero fazer, vou, não vou, né? E então ter a oportunidade de estar aqui falando com a Mabel é um grande presente. Eu te agradeço muito, Mabel, por ter aceito o convite e por estar aqui essa noite com a gente. Ai, é um prazer. Imagina quanto tempo faz que a gente não consegue tomar um café, né? Faz tempo. Hoje
Faz tempo. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, né? Nessa época aí que a Janaína falou, a gente estava em Bauru. E hoje eu moro em Ribeirão Preto, já faz, nossa, bastante tempo. Já tem quase uns 15 anos já que eu tô morando aqui em Ribeirão. Já faz bastante tempo, Uau! realmente. E acho que a última vez que a gente se viu, assim, presencialmente, já faz aí uns mais de 2 anos. Faz uns 2 anos, né? Faz 2 anos. Estava Foi logo. começando Tava no seu começando nessa projeto. empreitada. Sim, sim. Foi bem no início. Eu preciso encontrá-la logo para aprender a fazer esse olhão que ela tá, né, gente? Que olha só isso. Mas agora a aula é online, amiga. A gente marca, eu faço com você, VIP, só você na sala. Então, vamos lá. Ó, tô vendo que a Fabiana entrou aqui. A Fabiana é muito sabe fazer o olhão, que fica lindo, viu, Fabiana? Seja bem-vinda. Vamos aproveitar, que tem várias amigas também que são aí da companhia, que estão aqui. Bem-vindas, meninas. Sejam muito bem-vindas. Vocês estão aqui e vão ouvir uma história muito inspiradora, uma história que me desperta, né, a garra, a vontade de fazer as coisas que eu sinto vontade na minha carreira, né? E já me acostumei, no meu caso, eu estou aí com múltiplas carreiras, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? O que não é certo nem errado, né? A gente não fala em certo e errado, a gente fala em escolhas que a vida traz e você aceita ou não, né? De acordo com aquilo que faz sentido para você naquele momento. E isso tem muito a ver com as escolhas que a Mabile fez. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Mabile, da sua Para trajetória, começar, né? Então, se formou de lá em onde, administração. de onde começo, né? Gente, vou contar uma coisa para vocês. A Janela contou que eu ia assistir uma aula na sala dela só fazendo esse adendo, porque eu fui transferida de uma outra faculdade, na verdade. E ao contrário do que aparecia na sala dela, que eu era uma boa aluna, entrava muda e saia calada, nas outras era o fervo, porque tinha a galera do fundo. Né? Então, eu era uma daquelas pessoas que sentavam no fundão, né, junto com a massa, e nessa época eu fazia curso de administração dessa faculdade junto com a Janaína, e que bom que ela me via assim, né, como uma moça bonita, do cabelo comprido, porque depois, gente, eu fui trabalhar no Correio e ela era a minha chefe, eu era estagiária. Então, imagina se ela soubesse do jeito que era mesmo nas outras salas, né? Já não tinha me contratado. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu cursei administração, depois, né, foi assim bastante sofrido, vim de uma origem bastante humilde aí, né, com a minha família. Mas eu sempre gostei muito de estudar, isso era uma coisa muito, até hoje, uma coisa muito relevante dentro da minha formação, dentro da minha família, e depois eu tracei outras coisas, depois disso eu fiz pós em educação ambiental, fiz pós em educação à distância, fiz uma outra pós em gestão escolar, comecei um mestrado que não consegui, na verdade não dei andamento por questões profissionais, porque não tinha tempo, né? Então eu estudei bastante coisa aí. E dessas épocas todas, né, que eu trabalhei com a Janaína, comecei ali como estagiária, depois, na verdade, eu tinha tido uma outra experiência prévia, uma outra situação, e depois desse período de estágio, eu arrumei uma colocação numa empresa, trabalhei nessa empresa, né, como efetiva por cerca de 1 ano e meio, e essa empresa me deu uma oportunidade de promoção para Ribeirão Preto. E aí eu saí da casa da minha mãe, não dormia nem fora naquela época, né? Não podia dormir fora, esse negócio da muita modernidade. E aí eu peguei minhas coisinhas, minha trouxa, e vim embora para Ribeirão Preto sozinha, desbravar o mundo, né? Porque vim de Bauru, então é uma cidade menor, né? Do que Ribeirão Preto. E também não tinha experiência de viagem, de sair, nada. Então vim desbravar mesmo. Eu me sentia aquela pessoa do interior chegando na capital. E aí vim trabalhar, então aqui vim a trabalho. Nessa época eu já namorava essa pessoa que hoje é meu marido, que ela disse que eu conheci pela internet. E passado ali uns 6 meses, mais ou menos, a gente entendeu que eu já estava terminando a faculdade, porque ainda não tinha concluído, mudei para Ribeirão ainda precisando finalizar algumas disciplinas, por isso eu ficava pulando de sala em sala. Então eu ia uma vez por semana para lá, estudava as 2 últimas disciplinas que tinha para eu finalizar mesmo, concluir o curso, e trabalhava de segunda a sexta em Ribeirão, então era uma loucura. Enfim, o caminho foi, né,
Então, eu vim desse mundo corporativo. Dessa empresa, acabei indo para uma outra, por fim, só para a gente encurtar e chegar no ponto-chave aí da nossa conversa, eu, na minha última colocação no mundo corporativo, eu trabalhei como gerente de vendas. Então, eu entrei nessa empresa, né, acho que o destino vai caminhando a gente para lugares, então era uma instituição de ensino, uma das maiores do mundo, né, o número de alunos. Então, eu fui para gerenciar a parte acadêmica e depois eu fui para a parte de vendas. E foi muito interessante, porque enquanto eu estava na parte administrativa, um belo dia, eu convidei uma pessoa para ir lá fazer um dia de maquiagem, igual você falou do meu olho. Eu queria que as meninas andassem bonitas na recepção da faculdade, né, na secretaria. E eu convidei uma pessoa para ir lá fazer isso. Me falaram de uma marca que eu não conhecia, uma tal de Mary Kay, eu não sabia quem era. Falei, mas se essa mulher aceita, então vai embora, né? Vamos deixar ela vir aqui trabalhar. E eu lembro como se fosse hoje, meu filho mais velho estava com 1 ano nessa época. Eu olhei a minha bolsinha de maquiagem e falei, eu vou ver tudo que eu preciso, porque eu vou comprar dessa moça, coitada, porque ela vai chegar aqui, vai que ninguém compra nada, ela vai vir de graça. Pois a hora que a tal da moça chegou, ela desceu num salto altíssimo, num carro cor-de-rosa maravilhoso, perfumada, e eu com uma cara de esculacho, assim, embaixo, enfiar debaixo de uma coisa, assim, de tanta vergonha. Ela veio, fez a atividade dela. Eu me lembro que nós compraram quase R$ 2.000 com ela nesse dia. E ela me convidou para trabalhar com isso. Você quer trabalhar? Né? Com beleza e tudo mais. Mas nessa época eu era da área administrativa, certo? A minha resposta para ela foi que não sabia vender, que não queria vender, que não levava jeito para isso, não tinha nada a ver comigo. E deu um passa fora na mulher bonitinha. Passaram-se os anos, o mundo me levou lá para a área de vendas. E dentro da área de vendas, eu, em algum momento ali, resolvi, né? A gente estava num momento já de aumentar a família, a gente tinha no projeto ter mais um filho. Então, eu fui ter esse outro filho. Nunca faltei, ganhava muito bem, obrigada, acima de 2 dígitos, um bom tanto, né? Então, estava batendo as metas, né? Uma quem é da área de carreira vendas executiva, uma mulher de sucesso. Você bate meta, né? Sim. E o que aconteceu? Quando eu voltei dessa licença gestante, eu fui desligada, né? E assim, só voltando um pouquinho antes aí desse desligamento, olha só quem tá com a gente, Fernanda. Oi, Fer! Fer tá me acompanhando nas lives da vida. Sim, a Fernanda faz parte da história. Ela olha lá estava que lá lindinha. com isso. Aproveitar e E mandar um aí, beijo quando... para a Larissa e para a Adriana, um monte de gente chegando aqui. Sejam bem-vindas. E aí, quando que aconteceu um pouquinho antes de eu sair de licença gestante, nada é por acaso, Deus vai colocando no nosso lugar, eu comecei a visualizar imagens dessa moça bonita, do carro rosa, ganhando prêmios. Ela começou a postar isso no Facebook na época. E eu, desde aquele dia, nunca mais tinha falado com ela. Eu comprei algumas coisas no dia e nunca mais falei com ela. E aí, gente, depois de 2 anos e vai fumaça, quase 3 anos, começa a aparecer coisas dessa mulher para mim. Eu lembro de um show, ela ganhou uma premiação e teve um show no resort, tinha o show da Ivete Sangalo. Eu lembro até do espumante passando na bandeira com o garçom. Isso é muito nítido na minha mente, ela fazendo um ao vivo. E eu falava assim pro meu marido, tá vendo? Se eu tivesse aceitado trabalhar com essa moça, eu tava bonita, chique, ganhando dinheiro, não tava aqui passando esses perrengues que eu passo, viajando grávida, porque eu rodava muito, eu rodava 200 quilômetros por dia, todo dia. Tinha uma área grande de atendimento. Bom, voltei. Aí vi essas imagens, ficaram na minha mente ali, apagou, saí de licença gestante, nunca mais lembrei disso, voltei e fui desligada. Passou 30 dias, né? E eu fui desligada. E aí, quando eu fui desligada, o que aconteceu? E aí, daí pra frente, que é mais interessante, né? No mesmo dia, a gente fica em choque, claro. Uma coisa que me bateu muito forte foi que eu não levava os meus filhos para a escola e não buscava. O meu menor estava com 5 meses. E aí eu fui buscar o meu filho na escola, mais velho. E tinha um corredor na escola, assim, então ele subiu uma rampinha para chegar até mim. E a hora que ele me viu, ele parou. Ele parou, ficou olhando. E aí a cuidadora falou, ai, a mamãe vai te buscar.
toda animada. Ele parou, ele veio bem devagarzinho com a mochila. Ele olhou para mim e falou assim, por que veio você? Gente, acabou comigo. Acabou. E aí eu virei para ele e falei assim, ué, não pode? Pode, mas você nunca vem porque você veio. Porque eu, gente, era aquela pessoa que não ia nas reuniões da escola, eu estava sempre viajando, eu não levava no médico, desde da opção, né, que nós fizemos familiar, que eu ia assumir um cargo que me exigia estar fora muito tempo, Sim. meu marido assumiu tudo isso 100%. Então, não era, vamos dividir, não, era 100%, porque eu não tinha uma agenda. E aí aquilo me bateu forte. Eu coloquei ele dentro do carro correndo, já com aquela vontade de chorar. Falei, olha, a mamãe não trabalha mais naquela empresa, né? Aí falei, e aí ele virou para mim e falou assim, por que não? E é uma pergunta bastante óbvia, mas assim, né? Não matei, não roubei, bati minhas metas, por que eu saí? Como eu explicar? Porque quando ele nasceu, eu estava lá, né? Quando ele nasceu, eu era gerente administrativa. E aí, eu não tinha resposta. Eu simplesmente não tinha resposta. Falei, não, mamãe vai arrumar outro trabalho. Aí ele virou para mim e falou assim, mas aquele trabalho não existe mais? Porque na cabeça dele, aquele trabalho só existia se a mãe dele quisesse. Aí eu respirei, já querendo chorar muito. Falei, não, tem outra pessoa muito legal, muito minha amiga, vai fazer esse trabalho para mim, eu vou fazer outro trabalho, enfim. E aí, gente, aquilo foi uma coisa que me pegou muito forte. Aí eu vi que estava tudo fora de ordem, de fato mesmo, né? O dinheiro não paga algumas coisas. E no dia seguinte, a hora que eu abri para atualizar currículo 6 anos depois, quem que me veio na cabeça? A moça do carro rosa. Mas na hora, veio assim como uma... Onde eu mando o currículo? Pensei eu. Vou pegar umas muamba para vender? Porque se eu vendo coisa aí, eu pago as fraldas. Imagina, sair com uma valor bastante robusto, né? Não precisava desse desespero, mas a gente entra em paranoia, principalmente com o filho pequeno. Sim. Então, eu já entrei no dia seguinte para trabalhar com isso, né? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Marília Gonçalves. Hoje, atualmente, eu sou diretora da Mary Kay, que é uma empresa americana de cosméticos. E aí eu peguei esses produtos para vender. E todo mundo entra igual nessa empresa. Todo mundo entra como consultora, com o catálogo na mão para bater porta a porta para vender, porque é venda direta, né? A gente não tem loja. Tem o glamour de algumas premiações, mas a gente não tem outra forma de abordar as pessoas, né? E aí eu entrei. E aí eu vou dar uma encurtada aqui, Jana, e aí você vai me pontuando, né, o que você acha mais interessante de eu ir falando. Eu fiquei 30 dias mandando currículo. 30 dias mandando currículo. Fazendo isso com os produtos, então tinha lá as coisinhas, vendi para algumas amigas que eu conheci durante o período pós-gestante, então todo mundo com criança pequena, cheirando leite na madeira, dando autoestima. Não, meninada, vamos comprar uns batonzinhos, vamos passar uns perfumes, vamos, né? Então, em 15 dias, eu vendi quase R$2.000 dentro desse público, sem fazer muita coisa. Mas era um bico. Era para ter um dinheirinho ali para o meu ego se satisfazer, para o meu emocional. Falei, eu estou ocupada. E mandando currículo. E eu fui em várias entrevistas. E aí o mercado corporativo, infelizmente, a maior parte ele é extremamente seletivo, inclusive por parte das mulheres. Porque eu ia nas entrevistas, eu encontrava com aquelas moças que eu já fui um dia, do cabelo comprido, cacheado, sem filho, sem namorado, sem coisa nenhuma. E eu era a tia das filas de emprego, né? Eu era a tiazona. Bom, fiz várias, não passei, o mercado não absorve, essa é a grande verdade. Uma mulher com um filho pequeno, na minha situação ainda bebê de 5 meses, dá para contar nos dedos de uma mão e deve sobrar vários dedos ainda. Mas a gota d'água que eu falei, não vou mais ficar, porque cada vez que você vai no processo seletivo e você é recusado, a sua autoestima cai. A sua capacidade de entendimento de que você é boa naquilo, de que você é capaz, ela vai afinando. Então, a cada não que você recebe, você fica mais introspectivo. Você começa a duvidar de quem você é profissionalmente. Nossa, você vai perdendo a sua identidade. Eu sou muito ruim, né? Então, começa a ser muito ruim, muito processo seletivo e você não sendo aprovado. E eu já era uma pessoa que já tinha trilhado um longo trajeto, já tinha experiência judicial, já tinha formação, mas tinha um filho.
E aí tudo isso se apaga pelo fato de você ter um filho, certo? Enfim, e aí eu fui nessa última entrevista, que foi o divisor de águas, fechei uma remuneração, não ia ser gerente de nada, ia ser executiva de contas, ia vender, ia ser mais uma vendedora da empresa. Fechei uma remuneração que era, assim, um terço daquilo que eu ganhava na empresa anterior, mas falei, vamos lá, vou retomar, porque eu sei que a coisa não tá fácil pro meu lado. Bom, eu fui, gente, levar a carteira de trabalho no dia para a psicóloga fazer a contratação. E ela virou para mim e falou assim: eu não me lembro exatamente o valor, mas vamos supor que fosse 5 mil reais na época. E aí ela virou para mim e falou assim: então, né, as condições da vaga são XY e o salário é 2 mil. Eu, como? Não foi isso negociado. Não, mas é isso que está aprovado. Eu virei para ela e falei assim: não, mas olha, para mim, infelizmente, não vai ser possível. Eu peguei a bolsa para levantar. Ela virou para mim e isso me deixou muito. Aí, nesse minuto, foi o divisor de águas. Ela pegou o currículo, olhou para o currículo e falou assim para mim: mas só um mês que você saiu, você está de férias ainda, né? Gente, aquilo foi o cúmulo do menosprezo. E ela era uma profissional de gestão de pessoas grávida, uma barriga imensa, né? Empatia zero. Então, tipo assim, olha, se você tivesse desesperada, você ia aceitar qualquer coisa, até aquilo que foi complicado. Aquilo foi extremamente humilhante. Foi minha gota d'água. Eu saí de lá, imagina, eu já não era mais essa moça do cabelo enrolado, já era essa pessoa loira e lisa. Saí de lá, maquiada, saltão, batendo salto, calor do caramba. Liguei pro meu marido e falei, eu não vou mais procurar emprego. Ele falou, você tá doida? Mas você vai escolher. Eu não vou mais, sabe por quê? Eu não mereço ser humilhada, agora eu vou trabalhar para mim. Então, assim, foi aí que o divisor de água, porque realmente as minhas chefias, as minhas lideranças na empresa anterior, elas eram mulheres, eram duas mulheres, uma local e uma corporativa que ficava em São Paulo. Então, foi uma situação consensual esse meu desligamento. As duas com filhos, né? E um pouco antes de eu ficar grávida, um pouco antes, não, bem antes, quando eu fui promovida de gerente administrativa para gerente comercial, uma dessas lideranças virou para mim e falou assim: olha, eu não vou te. Como ela falou? Isso é um comunicado, isso é apenas um aviso, tá bom? Não estou te coagindo. Se você ficar grávida, você será desligada. Assim, desse jeito, a queima-roupa. Eu parei, eu já trabalhava com ela, né? Há mais de 2 anos. Eu olhei para ela e falei: tá bom, eu entendi. No próximo ano eu não ficarei grávida, falei para ela. E ela olhou para mim, acho que ela imaginou que nunca mais na vida eu ia tocar nesse assunto. Mas realmente, naqueles próximos 12 meses, eu fiz, a gente fala, o pé de meia, né? Porque eu saí da função administrativa e passei a ganhar, gente, sem brincadeira, 6 vezes mais do que eu ganhava na área comercial. Né? Então, eu fiz o pé de meia, a gente se organizou para ter esse segundo filho. Eu já estava esperando que isso fosse acontecer. A gente, no fim, acha que não vai acontecer, né? Mas eu já tinha sido preparada antes. Então, foi assim que eu cheguei. E aí tem mais um monte de história, Jana, mas puxa o fio da meada aí, os pontos que você já conhece, que você acha que são mais relevantes para trazer para o pessoal que está aqui hoje. Então vamos lá, nossa proposta aqui é falar dos desafios que a gente encontra na carreira. No caso da Mabel, o que trouxe esse desafio de uma forma mais gritante foi a chegada da maternidade, no caso do segundo filho, porque daí ela decidiu, já sabia, já tinha sido avisado pela empresa, né? Mas também decidiu que queria levar a vida de uma forma diferente. Né? E o que eu acho muito interessante, Mabel, que me chama muita atenção, é que independente da maternidade, antes disso, você já investia muito, você já acreditava muito em você. Né? Então, você fez a faculdade, exigiu sacrifício de várias formas, né? Em questão financeira, em questão de viajar para concluir, enfim, mas você se manteve firme, você foi lá e concluiu. Né? Fez 3 pós-graduações, entrou no mestrado, não concluiu por conta de que já estava daí na vida de executiva, a agenda já não permitia e talvez não fosse um curso que eles valorizassem, né, para aquela posição específica em que você estava. Né? Mas então, assim, autodesenvolvimento. Ela sabia que ela queria uma carreira brilhante, fosse onde fosse. Ela sabia que ela merecia, que ela queria batalhar, né, por algo bacana, por uma profissão que ela se fizesse, ficasse feliz e que isso
exigiria dela alguns conhecimentos. Então, ela foi atrás desses conhecimentos. Aí a gente começa a refletir, e eu? Como é que eu estou nesse momento? Estou feliz onde eu estou? Eu tenho aí uma ameaça velada ou clara, né? Como a Marvel chegou a ter, de que eu corro riscos, né? Eu sei que algo pode acontecer, e hoje em dia a gente vive num mundo em que tudo pode acontecer, né? Veja 2020, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem uma ilusão de controle das coisas, né? Mas, na verdade, o que está no nosso controle são as escolhas que a gente faz, são as decisões que a gente toma de se preparar para o que vier, né? E eu vejo isso na Magri. E eu vejo isso não só pela questão de ter feito os cursos, de ter ido atrás, mas porque ela vive, né? Na época que ela se casou, ela estava fazendo o curso de gestão ambiental e o casamento dela foi todo ecológico, né? Então foi um negócio muito importante, né? Então é colocar em prática, é fazer acontecer. E outra coisa que me chama muita atenção, e eu tenho propriedade para falar, porque já trabalhei com ela e vejo, né, a atuação dela desde então, é a questão da excelência. É a questão de não aceitar fazer nada de qualquer jeito. Então, tudo que a Mabel põe a mão é para fazer bem feito. E sai o melhor que ela tem conhecimento e tem ali as ferramentas e os recursos para fazer. Então, isso faz toda a diferença. Eu nem paguei ela para falar isso, viu? Tá falando de verdade. Virei um balão inflado agora, gente. Volta aqui, então, que a gente tem que conversar. Não, mas é de coração, eu não estaria falando, né, se não fosse verdade. Então, são observações que eu fiz, né, ao longo aí da nossa história, né, de 18 anos aí, acompanhando uma outra. Então, eu vi você em momentos bons, eu vi você em momentos difíceis, né, e eu sei, eu sei dos seus valores e da forma como você lidou com as situações, né. E essa excelência que eu falei, essa busca por fazer sempre o melhor, no mundo corporativo, ela é recompensada. Né? A empresa ela não é boba, ela percebe o que está acontecendo e ela quer a pessoa em posições de destaque porque ela sabe que isso para ela é lucrativo. Né? Então, não está certo nem errado, faz parte do jogo. Né? Uma empresa existe para ter lucro, nós somos administradores de empresas. Né? Não faz sentido a gente pensar numa empresa que não tenha lucro. É justo, né, que o investimento ali seja feito para gerar receita, para gerar salários, para gerar resultados, né, que permitam que a empresa permaneça, mas a empresa realmente identificando talentos, né, que possam ali fazer com que o negócio se perpetue, ela vai investir neles. E da mesma forma, infelizmente, de uma forma cruel mesmo, né, então, eu sei, porque eu conheço o comprometimento da Mabel, né? Então, assim, nunca faltei, nunca deixei de fazer nada que foi pedido, e bati todas as minhas metas. E isso não foi o suficiente para me manter, né, na posição. Então, é muito cruel, é um preconceito, né, é uma visão de que a mãe não vai dar conta, de que a mãe vai dividir a atenção e que isso não vai ser bom para os negócios. Né? A gente sabe desde antes de ser mãe, mas depois de ser mãe fica um pouco mais evidente de que, na verdade, as competências que a gente tem, as soft skills, né, tão famosas hoje em dia, na verdade, elas ganham uma dimensão diferente com a maternidade. Porque é claro, é óbvio que a maternidade afeta a vida, né? Começa afetando pelo seu corpo, né? Ele não te pertence mais, eu costumo falar isso. Na gravidez vem uma ordem lá do infinito, né? Durma, e você dorme. Não. Às vezes no telefone, às vezes, né, na reunião tá morrendo de sono. Mas então você começa ali todo um investimento em outras habilidades que também impactam no mundo corporativo quando você volta. Eu tive a tranquilidade de ter a gravidez ali tranquila e poder voltar sabendo que o meu emprego estava lá. Eu tive todo o apoio no meu retorno. Né? Eu conto essa história no livro, né, que eu escrevi o capítulo do Despertar do Mestre, de como foi essa volta, e é desafiadora, mesmo sabendo que eu tinha todo o apoio, foi desafiadora para mim. Então, eu imagino, né, a sua situação, ainda que você tenha feito um belo pé de meia, né? Então, percebam, né, nada é por acaso. A Mabel olha para a vida dela, a Mabel conduz, né, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional com planejamento.
Então, o quanto você tem investido no planejamento da sua vida. E a gente está aqui às vésperas de começar a se preparar, né? Na verdade, já começando, eu já comecei, pelo menos, a me preparar para o próximo ano. E pensando nisso, hoje eu pensei, nossa, não é nem o próximo ano, é a próxima década, né? A gente começa uma década nova. Então, exige um olhar de longo prazo. Exige, achei muito bacana. Eu não sabia, né, que o mais novo tinha sido planejado nesse nível, né? Então, nos próximos 12 meses não, mas depois. Então, Eu só não fiquei grávida antes porque eu viajava muito. Então, nos dias que eu precisava, né, trabalhar para isso acontecer, não tinha como. O cenário ali ajudou, então, contribuindo. Mas então, olha, planejamento, o olhar para aquilo que você quer, né, o saber, acho super bacana, acho admirável o relacionamento que você tem com seu marido, né, a forma como vocês compartilham as decisões, compartilham as coisas que têm que ser feitas. Né? Eu aqui em casa compartilho também, eu também, graças a Deus, tenho um marido, né, que participa plenamente aqui da vida familiar, da vida do filho. Né? Mas eu sei que nas vezes em que eu não pude ir ao médico e ele foi, né, teve questionamento na secretaria, dos nossos pais, depois, mas ele que foi, né, como se fosse, né, um negócio do outro mundo. É o pai, né? É o pai, caramba. Não tá com estranho, tá com o pai. Sim, ele pegou a receita, ele comprou o remédio, ele deu, tá tudo bem. Mas é uma parceria que é construída. Né? É algo que talvez para algumas pessoas que estejam assistindo aqui a gente, talvez ainda não seja uma realidade. Talvez seja algo para você prestar atenção e para você pensar, então, e como eu posso fazer aqui na minha casa? Né? Eu quero desenvolver outras coisas, eu quero ter outros focos. Eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ameaçada no emprego que eu tenho por questões de maternidade ou por outras questões, né? E preciso fazer alguns movimentos. Né? Então, o que eu posso fazer para angariar aí, né, o apoio da pessoa que está comigo? Então, são reflexões que vão ficando. Tá? E eu me lembro bastante do momento, né, em que a gente tomou o café, o nosso café mais recente. Então, já tem 2 anos. 2 anos? E eu me lembro da gente sentada e de você me contando. E você me contando em detalhes. Então, assim, não era uma visão superficial da nova atividade. Né? Você sabia muito bem onde você estava pisando. Né? Você tinha números, você tinha dados, você tinha estatísticas. Né? E tudo isso mostra o quanto tudo que você aprendeu antes dessa fase contribui para a pessoa que você é hoje. Né? Mas contribui por quê? Porque você põe em prática. Né? E isso é fantástico. Isso é uma coisa que, como educadora, eu tenho batido muito na tecla, né? Com os meus alunos, com o pessoal do trabalho. Né? A gente recebe o conhecimento e a gente precisa necessariamente colocá-lo em prática, porque ele só vai produzir resultados ao colocar em prática. E eu vejo, né, desde o início ali, quando a gente conversou na mesa lá do café, todo o seu planejamento, todo o seu envolvimento, o discernimento do que se tratava exatamente, né? A superação, que eu imagino que tenha sido, né? Nunca falei dessa forma até com você, né? Que eu vejo 2 preconceitos na carreira, né? Você teve o preconceito da maternidade, né? que tirou você do mercado, que colocou você de uma posição top de executiva para posições menores, com salário, né, infinitamente menor ali, uma situação bem estranha, né? Mas você optou por uma carreira pela qual muitas pessoas têm também preconceito, né? Que é a questão da venda direta. E você não parou no preconceito, né? Você já tinha tido uma experiência legal, foi ver a moça de rosa num saltão poderoso, né? Num carro cor-de-rosa. Então, acho que isso deve ter contribuído bastante. Mas aí você se permitiu investigar, ir atrás e entender. Né? E para mim, isso é a descrição do que um empreendedor precisa ter. Né? Eu não posso ter preconceito, eu não posso tomar decisões com base em informações superficiais. Eu preciso conhecer, eu preciso conversar com quem faz, eu preciso entender quem se deu bem, por que se deu bem, né? Que condições que são exigidas, que tipo de trabalho eu vou fazer.
E que tipo de vida eu vou ter tendo esse trabalho? Eu queria que você falasse aí, nesse ponto, né, um pouquinho disso. Como é a sua vida hoje? Ô, meu, tô meio de olho no horário aqui, porque senão eu vou falando, você me corta, hein? Fica Porque, gente, tranquila, eu tá gosto, bom? eu gosto de falar. Eu também. Só fazendo um adendo, aí que a Janaína falou da parceria, aquela coisa toda. Quando eu saí da área administrativa e fui para a área de vendas, lá atrás, no mundo corporativo, eu sentei com meu marido e a gente conversou. Falei, olha, eu vou sair de X para de cara, ganhar pelo menos 3 vezes mais. Se tudo der errado, se eu não bater todas as metas, 3 vezes mais. Vou começar a bater as metas bem bonitinho, aí vai ficar gordinho mesmo esse negócio. E aí, ele tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, vamos que vamos. Gente, no dia que eu precisava assinar um novo contrato de trabalho com a empresa, o meu filho estava febril. E aí eu acordei, virei para ele e falei assim, olha, e vinha uma pessoa de fora do corporativo de São Paulo para fazer esse processo. Eu falei, leva ele no pronto-socorro. Ele olhou para mim e falou assim, não, daqui a pouco passa. Vou colocar a roupa nele e vai para a escola, manda o remédio para lá. Eu falei, como é que é? Como é que é? Gente, eu não falei mais nada. Eu peguei a criança, coloquei. Imagina, a Janana me conhece, conhece meu marido. Eu peguei a criança, coloquei dentro do carro, abri o portão e saí. Aí ele pegou o outro carro e foi atrás de mim. Parecia perseguição na avenida aqui na cidade. Eu indo e ele ligando e eu não atendendo. Bom, por fim, né? Porque era uma coisa que fugia muito do nosso contexto familiar. Eu tinha uma vida que era extremamente tranquila, meu filho ficava meio período na escola, passava a manhã comigo, foi uma coisa, meu filho foi muito planejado, né? E eu ganhava muito menos e tinha uma vida muito bacana. E aí, a hora que ele se deu de conta que ele precisava assumir aquilo, ele não estava preparado para assumir aquilo. E eu também não estava preparada para estar tanto tempo na rua. Então foi um choque, né, na verdade. E aí a gente precisa olhar, né, que quando a gente casa, a gente precisa conciliar o tempo inteiro, né? A todo momento é conciliação. A gente vai estar casado São aí dois mundos que se encontram, né? acho que já vai fazer 15 anos já que nós casamos. E assim, é conciliação a todo momento. E aí, a hora que chegou no hospital, o médico não entendeu nada, a gente batendo boca, a criança com febre, entramos e tal. A hora que saímos, eu acho que nem era nada, nem lembro o que ele tinha. Ele olhou para mim e falou assim, olha, me desculpa, pode ir lá, porque eu vou ficar com ele, pode ter certeza. Eu falei, então tá, porque para eu viajar eu preciso estar tranquila, né? E aí foi assim, na base desse choque anafilático. Quando eu resolvi que eu seria empreendedora, aconteceu a mesma coisa. Porque a gente já tinha se habituado com essa loucura, com essa correria que era a minha vida, né? E aí, de repente, eu saí disso para desempregada e imagina, eu virando com meu marido e falava, olha, então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esses produtinhos aqui do catálogo, né? Você tá louca? Imagina, você não vai ganhar dinheiro fazendo isso? Então ele ficou assim, extasiado, mas eu já estava com a minha decisão completamente tomada naquele momento. Falei, não vai ter outro jeito. E eu preciso dele comigo, porque vai ser o meu suporte, né? E aí o que aconteceu? Teve um evento da empresa na cidade, foi uma coisa absurda, assim, o evento era no domingo, isso tudo que eu falei da vaga que eu fui, que eu abri mão, foi na sexta. Era no domingo. A priori eu iria sozinha nesse evento. Depois de tudo acontecido, e eu realmente achando que eu ia pegar isso a sério, não ia ser mais um bico, eu liguei para a madrinha de um dos meninos e falei assim, ó, vai ter um evento domingo, eu preciso que você fique com ele para mim, os dois. Ela falou, eu vou almoçar na casa da minha sogra. Eu falei, tem problema não, sua sogra é limpinha, leva para casa da tua sogra. E aí eu cheguei em casa, falei assim para ele, falei, olha, Rodrigo, domingo vai ter um evento da companhia e eu quero que você vá comigo. Ele virou para mim e falou assim, bem assim, irônico, gostaria muito de ir, mas como que a gente vai fazer com as crianças, né? A gente não tem ninguém aqui na cidade, nenhum parente, nada. Eu falei, as crianças vão ficar com a madrinha, então você põe tua beca mais bonita que você vai comigo. E aí ele foi. E eu tava tão imbuída disso, né? Levei ele. E chegando lá, a nossa empresa ela é tão preocupada com essas questões de família que tem salas específicas para a família poder estar.
Então a gente tem um evento, todo mundo participa junto, só que em determinado momento a família se dirige a um outro espaço para tirar dúvida mesmo, para perguntar o que é aquilo, como que funciona, para perguntar para outra pessoa que não seja a gente. Porque o Rodrigo falava assim para mim, fizeram lavagem cerebral em você, você não tá normal não. Você não tá bem, ele falava. Né? Você não tá bem, ele falava. E ele foi para essa reunião apartada de onde eu estava. Quando ele voltou, eu já vi que ele voltou diferente, mas não queria dar o braço a torcer. Porque lá, eles conversaram de números. Então, a família acaba vendo que não é uma furada, é uma empresa, é um negócio sério, né? É um sistema de franquias praticamente, só que é um sistema de franquias sem pagar royalties, né? Porque como nós não temos lojas físicas, a loja física sou eu, né? Vendendo através aí dos catálogos. Então, na verdade, a gente não tem esse custo, mas é muito sério. E aí, ele vendo, né, toda aquela situação, eu pergunto o que você achou, ele falou assim, já tô achando que vai dar certo, mas não deu o braço a torcer. E aí, esse começo, eu fiquei, gente, porque eu comecei do zero, imagina, eu saí de gerente de uma empresa muito grande, ganhando muito bem, e fui virar vendedora de catálogo, começando do zero. Teve um dia, eu acho que eu nem contei isso para você, Janaína, eu fui panfletar o meu bairro. Nós temos algumas coisas que a gente coloca contando, né? Que a gente trabalha com a marca, que a gente está ali à disposição para fazer uma consultoria de beleza. E eu coloquei tênis e fui panfletar. Gente, não aguentei, obviamente, panfletar o bairro, né? Eu panfletei 5 ruas do bairro, porque eu não sabia que cada rua era tão grande, né? Enfim. E aí, até isso eu fiz. Eu fui começar do zero. Do zero. Porque a minha energia, eu canalizei toda para que as coisas funcionassem sem eu precisar me submeter mais a outras pessoas me avaliando, né? Então eu já tinha me preparado muito. Eu sabia que eu conseguia. Então, até isso eu fiz. E aí, até isso a gente foi suportando. Na minha função anterior, imagina, fechava com empresas de marketing. Eu só falava, olha, eu quero que entregue 100 mil nesse bairro, 200 mil folders nesse outro, e segue o jogo, né? E aí, até isso eu fui fazer. Então, o começo, ele realmente foi, até hoje, mas o começo ele é ainda mais desafiador, né? E o que aconteceu? O Rodrigo, né, meu marido, ele vendo essas dificuldades, ele chegava em casa, imagina, eu não andava assim, né? Maquiada, olho preto, toda platinada. Ele chegava na hora do almoço, eu nunca tinha trabalhado em casa, nunca tinha trabalhado no home office, nunca trabalhado pra mim, não sabia como fazer isso. Por mais que houvessem treinamentos, você não sabe o dia a dia ali exatamente como que funciona. E ele chegava do almoço, eu fico imaginando o que ele pensava. Porque eu era a cara do fracasso. A roupa mais feia, atrás do computador, com o celular, sem saber para que lado corria. E aí ele me perguntava se eu tinha vendido alguma coisa, ou se eu tinha começado a construir um time de vendas, né? Que era o meu objetivo maior. E eu falava, não, com aquela cara, assim, triste, né? E aí ele falava assim para mim, coisas que eu falava para ele quando eu estava numa outra posição. Eu falava assim, mas a cada 10 não é um sim? Você já teve os 10 não da manhã? Já acabou seu dia? Né? Então era uma forma dele conseguir me voltar no meu eixo, né? Isso era uma coisa que eu falava o dia inteiro pro time de vendas. E ele me voltava no meu eixo porque eu não tinha chefia. Então foi realmente assim, um período bem interessante. No dia que a gente tomou café, Janaína, eu estava em Bauru porque eu queria muito montar um time de vendas. E para você se candidatar, ser postulante a essa vaga de diretora de vendas, você precisa ter alguns pré-requisitos. E nesses pré-requisitos, você já precisa ter uma equipe de vendas. Né? Tem que ter um número mínimo já de faturamento na sua filial de negócios ali. E eu fui para Bauru porque eu achei assim, eu falei, gente, aqui eu não estou conseguindo o que eu preciso. Eu vou para lá porque eu vou pedir para minha mãe, para minha sogra, para minhas amigas me apresentarem para pessoas e vou. Então, eu deixei meu marido e meu filho mais velho aqui, peguei o bebê de 5 meses, na época ele não tinha 5, ele já estava com 7. 7 meses, coloquei dentro do carro, fomos eu e ele para Bauru. E eu tenho fotos de eu fazendo atendimento, Janaína, segurando ele no colo, o bebê. Então, estava com ele assim na mão, na outra mão passando creme, batom, umas coisas, porque eu estava na casa da minha sogra. Só que justamente naquele dia ele não quis ficar com ninguém.
nem com a minha sogra, nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com ninguém. E eu falei, nada vai me impedir. E aí eu continuei. Então, assim, pra gente dar uma encurtada, foco, né? A gente tem que saber aonde a gente deseja chegar. Porque obstáculo vai ter sempre, para tudo, para tudo. E aí você tem que lembrar qual que é o objetivo que está te fazendo ultrapassar aquelas barreiras. Então eu falei, se é com ele no colo, vai ser com ele no colo. Eu vou, né? Então eu continuei. Eu não parei até eu conseguir alcançar aquilo que eu entendia que era bom para a família. E nós temos dentro da empresa, dentro do plano de carreira, depois que você assume esse perfil de liderança, vira diretora, a gente tem vários degraus. É uma empresa que preza muito por valorizar cada degrauzinho que você sobe. Porque não são as grandes conquistas, muitas vezes, que vão te brilhar o olho. São as pequenas, né? E muitas pequenas conquistas vão te dando gás para chegar na grande. Então, cada pequeno degrauzinho, eles vão motivando. Você já vira uma consultora sênior, já vira uma consultora líder de equipe. Então, a gente tem ali, deixa eu ver, estou vendo meu banner da carreira, 6 estágios anteriores antes de ser diretora. E lembra que lá atrás eu contei para vocês que meu filho olhou para mim com aquela cara de o que você está fazendo aqui? Pois bem, num dado momento, eu comprei um banner, né, para colocar em casa, tem esse plano de carreiras, é uma escada, literalmente, vai subindo. E esse meu filho tinha 4 anos na época. E aí, gente, eu saí do nada, de um lugar que eu tinha acabado de entrar, até esse objetivo macro que eu tinha, que era me tornar diretora, em 8 meses. Né? Poderia ter sido mais rápido se eu não tivesse sentido medo. O medo, ele paralisa muito, né? Muito. Então, eu deixei de bater metas que eu poderia ter batido durante 2 meses. Poderia ter fechado isso antes. Mas, enfim, fechei com 8 meses, também foi um tempo bem satisfatório. E aí eu fui mostrar, meu filho olhou aquele banner e falou assim para mim, o que é isso? Eu falei, ai, como que explica? Uma criança de 4 anos, o que são cargos, né? Eu falei, são todos os lugares que a mamãe pode chegar. Aí ele olhou para mim e falou assim, aonde você está? Aí eu peguei e mostrei. E já tinham 6 degraizinhos para trás. Ele olhou para mim, aquilo fez tudo valer a pena. Ele olhou para mim e falou assim, parabéns, mamãe. Você conseguiu. Olha o tanto que você subiu, eu estou orgulhoso de você. Gente, uma criança de 4 anos. Então, aquilo fez tudo valer a pena, porque desde sempre ele me conheceu na rua como profissional, trabalhando, né? E quando ele viu, ele não entende direito, mas quando ele viu que a mãe dele conseguiu, né, estar em algum lugar diferenciado, ele falou, ele deve ter pensado, yes, essa é a minha mãe. Com certeza. E eu imagino a alegria dele pensando que você fez isso acompanhando ele na escola, ficando em casa com ele, né, tendo muito mais contato do que vocês tinham antes. Né? Então, assim, para a gente fechar, Mabel, 2 coisas que eu gostaria de destacar. Né? Que naquela mesa de café ficou muito claro para mim, né, que a sua chance de sucesso era realmente muito grande, porque você conhecia profundamente o negócio que você estava fazendo e você tinha metas. Né? Gente, se tem uma coisa que coach gosta, é de meta. E essa mulher chegou lá cheia delas, né? E as metas bonitinhas, né? Dignas de uma administradora mesmo, né? Com prazo, com cenário, né? Com números, são tantas pessoas até tal data, tanto de venda até tal data, e tal passo até tal data. E, né? Deu certo. Os passos foram sendo feitos, as metas foram cumpridas. Importantíssimo isso que a Mabel trouxe, né? De comemorar os atingimentos de metas intermediárias, né? Você não comemora só o fim, né? Só a hora que você pega lá o troféu maior, você comemora cada passo que você avança, que você caminha em direção àquilo que você quer. E isso realmente é muito importante, faz toda a diferença, porque no dia a dia a gente tem cansaço, a gente tem estresse, a gente tem dor de cabeça, vários desgastes, né? Que vão consumindo a nossa energia, é natural. Então a melhor forma de repor é comemorar cada passo rumo aquilo que você deseja. Então, isso é uma coisa que eu acho fantástica. E agora eu me perdi. Então, uma coisa é a questão das metas, tá, que você falou. E deixa eu me lembrar.
puxa vida, empolguei tanto com a meta que passou a outra. Verdade, Mas, que eu acho quando a gente tem o objetivo muito claro, os probleminhas do caminho a gente consegue administrar, né? sim, Dói a dificuldade, lógico, dói para dificuldade para todo mundo sempre. Mas você entende o porquê você está suportando aquela dificuldade, né? Então, acho que isso sim, que é muito importante. era isso que eu ia falar. Desistir é muito fácil. Desistir é muito mais fácil do que continuar. É muito mais fácil. E todo mundo vai entender, vai passar a mão na sua cabeça, inclusive, né? Mas acontece que você viu nessa forma de empreender, nessa forma de direcionar a sua carreira, uma vida que fazia mais sentido. Você se viu numa posição de conseguir viver o seu propósito de vida, né? Que é, sim, ter carreira, ter um sucesso profissional que te deixe muito satisfeita, que te permita ganhar dinheiro o quanto você quiser, né? O quanto você se planejar e alcançar, né? Mas que também te permite ter a sua vida familiar, né? Permite que você esteja com seus filhos, acompanhe o crescimento deles, né? Os leve, eu vi fotos no Insta essa semana, né, de você fazendo ali entregas com os dois no banco de trás, né? Então, são coisas que não têm preço, né? São lembranças que vão ficar. E tudo bem ir trabalhar com a mamãe, assim como tudo bem parar no parquinho na volta, enfim, né? São coisas que te permitem conciliar e ter uma qualidade de vida que eu imagino que seja mais gratificante, né, do que era a sua vida de executiva, que não tinha, né, 100% do tempo ocupado para a profissão. Não tinha nada. E aí, só falando, eu tô também de olho no relógio aqui, mas ó, um minutinho só para compartilhar com vocês. Essa empresa que eu fui desligada, depois que eu já era diretora, um ano depois que me desligaram, a pessoa que me desligou me convidou para voltar. Um ano depois, né? Por quê? Quando você sai, as pessoas colocam em xeque a sua capacidade. Essa que é a grande verdade. E se você, Sim, por acaso, dá certo em outro lugar, as pessoas falam, nossa, eu não devia ter dispensado, né? E eu, naquele momento, eu coloquei 50 mil objeções, coloquei um monte de condições para voltar, porque o ego, gente, vou falar, o ego, ele é altamente prejudicial. A gente tem que tomar muito cuidado com o ego. Eu estava dolorida, e aí eu estava tendo a oportunidade das pessoas correrem atrás de mim, e falei, ó, eu sou diretora da Mary Kay, não vou abrir mão disso, tem meu time, tem meu escritório, eu trabalho nessas condições. Tudo aceito, gente. Voltei numa outra olha, posição, a mesma, não era de gerência, era uma posição mais corporativa, de fechamento de negócio empresarial. Era horário comercial, dentro das condições que eu pedi, tudo que eu exigi. Gente, eu fiquei 30 dias sem pedir. Então, assim, por que que eu fiz isso, né? Eu poderia ter olhado e falar, vou ficar aqui porque eu já conheço, ganho meu salário, seguro, certo? Só que eu acho o seguinte, quem entra no mundo do empreendedorismo, quem começa a trabalhar para si, não trabalha mais para os outros. Porque a gente tem uma flexibilidade muito grande, né? De tomada de decisão, que eu acho importante, e de flexibilidade com a família. E eu olhei aquilo e falei, esse lugar não me cabe mais. E aí eu pedi demissão. Então, alguns amigos que estão nessa empresa ainda brincam, né? Que eu voltei só para ter o gosto de pedir demissão. Na verdade, não foi. Eu realmente me iludi achando que aquele lugar me comportaria. Mas depois de um ano fora, eu já vi que não era mais o meu lugar. Então, realmente, aqui é o meu lugar e aqui ficarei. Tive a oportunidade de voltar. E depois que você já está bem, né, tranquila, com algumas coisas engatilhadas, eu tenho proposta de emprego todo mês. Todo mês tem alguém me convidando para trabalhar de novo. Para outrem. Não, agora para sempre mim. lá gritando para você. É, agora não. Muito legal. Muito bom, Amélia. Eu fico muito feliz, né? Eu também fico muito orgulhosa do seu sucesso, né? Porque eu acompanho aí essa construção há bastante tempo. E, assim, muita gratidão mesmo por você estar aqui, por você compartilhar essa história, né, que me inspira e que eu espero que inspire você que está assistindo também, que traga aí para você o insight que você está precisando, né, o movimento que você está precisando nesse momento para a sua carreira, seja você homem, mulher, mãe ou não,
enfim, né? Inspirações são inspirações e nos movem. E é isso que você está fazendo aqui com a gente hoje, Madre. Então, muito obrigada mais uma Obrigada. vez. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui, matar a saudade, né, de conversar um pouquinho com você, te olhando, sem ser WhatsApp. E é um prazer sempre, tá? Sempre que tiver oportunidade, eu volto por aqui com vocês. Muito obrigada. Está sempre bem-vinda. Pessoal, sigam a Mabile lá no Instagram, @Mabile com Y. Tá bom? Um beijo, até a próxima semana.